Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Vamos começar a estudar agora um dos sólidos geométricos, que é o cilindro. Como a gente já viu em momento anterior, a gente sabe que o cilindro ele é formado por base e tampinha, e essa base e a tampa sempre vai ser formado por circunferência de raio R, ok? Então aqui a gente tem o nosso cilindro que pode ser reto ou oblíquo. Ele é reto quando a base está exatamente acima da sua tampinha. Já no oblíquo, você vê que a base ela está um pouco desalinhado, né, com a tampa. Isso por quê? Quando a gente liga os centros das duas circunferências que formam as bases de um cilindro, nós temos um segmento aqui que a gente chama de eixo, o eixo do cilindro. No caso do cilindro oblíquo, esse eixo ele está inclinado, visto que suas bases não estão sobrepostas, entende? Então, o eixo de um cilindro oblíquo é inclinado. Já no caso do cilindro reto, o eixo é uma figura, é um segmento de reta, aliás, na vertical, ok? A altura é a distância entre as duas bases. Quando o cilindro for reto, essa altura é exatamente o tamanho do eixo, mas aqui não. No caso do cilindro oblíquo, você vê a altura sempre é a distância entre as duas bases. Quando o cilindro é oblíquo, o eixo está inclinado, a altura, que é a distância entre as bases, é uma medida menor. A altura a gente chama de H. E esse segmento que forma a lateral é chamada de geratriz. Então, assim como o eixo, quando o cilindro é reto, geratriz, eixo e altura tem a mesma medida. Aqui não. A geratriz, essa medida aqui que está inclinada, tem mesmo tamanho que o eixo. Ok, medida inclinada, mas a altura vai ser um tamanho menor. No caso do cilindro oblíquo, para a gente achar essas medidas ou relacionar essas medidas, geralmente a gente vai usar o teorema de Pitágoras, porque a gente vai formar esse triângulo retângulo aí, tá? Envolvendo a geratriz, a altura e esse segmento. No exercício, especificamente, a gente vai ver como desenvolver aquilo ali, ok? Mas fica ligado nisso, que quando ele é reto, a geratriz e a altura têm o mesmo tamanho, mas no caso do cilindro oblíquo, não. E aí, olha, os elementos de um cilindro. Nós temos as bases, são duas circunferências. Então, a gente já viu que o volume de um cilindro sempre é o cálculo do volume de cilindro sempre vai ser multiplicar a área da base pela altura. Para calcular a área da base de um cilindro, a gente vai calcular a área de uma circunferência, que é dado pela fórmula π vezes o raio ao quadrado, ok? Geratriz, G, que é a lateral do eixo, né? Segmento que une as duas bases. Nem sempre vai ser igual à altura. A altura é a distância entre as bases. Quando o cilindro é oblíquo, a altura é menor do que a geratriz. Quando o cilindro é reto, a altura e geratriz têm o mesmo tamanho, ok? E o eixo que vocês entenderam, né? O que é? É o segmento que liga os dois, os centros das duas circunferências. O interessante aqui, o diferencial, tá aqui, ó, no estudo da lateral de um cilindro, tá? Como é que a gente calcula a área lateral de um cilindro? Olha, tá aqui uma folhinha, fica bem simples você entender. Um cilindro não é uma figura assim, né? Imaginei que tem latas, copos, um monte de figuras que se assemelha a um cilindro. Tá aqui minha garrafinha de álcool, que tem um formato parecendo um cilindro, ela tem entradinha, né? Mas se aproxima muito. Quando a gente quer medir a área lateral, gente, a lateral do cilindro, a gente não vai olhar para isso daqui. A base e a tampa, a gente já sabe que são duas circunferências. Mas a lateral, que é isso daqui. Para isso, ó, imagina, peguei uma tesoura e recortei. E agora abri. Olha o que é. Um cilindro, a sua lateral sempre vai ser um retângulo. E as dimensões do retângulo, ó, tava aqui meu cilindro. Uma das dimensões é essa, é a altura. E a outra dimensão, olha, quando a gente abriu não faz isso? Então, a outra dimensão, gente, é essa medida daqui. Olhando para a circunferência, ó, a gente vai medir isso daqui. E o que a gente discutiu agora há pouco, eu estou olhando para o contorno da circunferência. O que é isso? É a ideia de perímetro. Perímetro da circunferência equivale ao comprimento da circunferência, dada pela fórmula 2πr. R é o raio da base,
do nosso cilindro, da circunferência que forma um cilindro, ok? Então, para a gente calcular a área da base de um cilindro, vai ser a área de um retângulo de dimensões, a altura do cilindro e o comprimento da circunferência da base, 2πr. E para calcular a área de um retângulo, o que a gente faz? Um lado vezes o outro. Então, a área lateral do cilindro vai calcular a área desse retângulo, que vai ser uma medida vezes a outra. A gente vai usar essa fórmula aqui, ok, gente? Então, vamos praticar, fazer os exercícios. O que vocês precisam saber de cilindro é isso daqui, tá? Vamos ao treino.